Atitudes para aprender inglês de verdade com Erica English Teacher. Você não precisa ser um gênio ou estudar sem parar para aprender inglês. Na verdade, você precisa ter 3 atitudes. A primeira atitude é a de seguir a ordem. E o que isso quer dizer? Vamos relembrar que para falar inglês você precisa ter elementos da língua internalizados. E para que esses elementos cheguem até aqui, você precisa ter tido um contato com o inglês que te traga cada um desses elementos, para que você possa analisá-los e aí então praticar até o ponto de conseguir usá-los de forma espontânea. Além disso, para dominar certas estruturas, você precisa primeiro construir uma base, lembra? Então não faz sentido ser necessário que você, que quer aprender a falar inglês de verdade, siga essa ordem ao estudar inglês? Então, como fazer isso? Sabe aquela história de começar uma atividade pelo exercício mais fácil, pular aquele mais demorado e ir para o mais curto? Isso não pode. Você precisa seguir a ordem proposta em cada atividade para percorrer todos os passos que te levam a internalizar os elementos necessários para o seu inglês. A segunda atitude é ter atenção. Isso pode parecer óbvio, mas na prática passa desapercebido. Então vamos entender melhor isso? Você lembra daquela história de que o nosso cérebro de adulto é cheio de informações e que por isso nós não fazemos algumas conexões de forma tão natural como uma criança? E que então a gente precisa observar o inglês de perto com atenção? Por isso, você precisa prestar atenção, inclusive no enunciado dos exercícios que faz. Porque senão você vai fazer algo diferente do proposto, e aí vai perder o que o exercício tinha para te agregar. A terceira atitude é sempre dar um passo além. Sabe como? Fazer as atividades na ordem certa e com atenção é o mínimo para você ter um bom rendimento. Agora, dar sempre um passo além é o que realmente otimiza o seu aprendizado. Então, não deixe a resposta em branco quando o exercício está difícil. Sempre tenta mais uma vez ou outra até conseguir. Porque se o exercício foi dado para você, é porque você tem condições de fazer sim. Nas atividades de listening, presta atenção na pronúncia. Depois se grava para se ouvir e ver se a sua pronúncia está boa. No final da atividade, procura o significado das palavras novas e depois monta aí as suas próprias frases com elas. E, claro, tenha sempre o seu caderno para fazer as suas próprias anotações, revisar e praticar até que tudo seja internalizado. Deu para perceber que para aprender inglês não precisa ser gênio, mas ter as atitudes certas, que são seguir a ordem, ter atenção e dar um passo além. E além disso, a dica de ouro é a seguinte: não pare no meio do caminho. Quando você está aprendendo inglês, é como se você estivesse colocando novos elementos em caixinhas lá dentro do seu cérebro. E eles precisam se organizar lá dentro para ficarem prontos para o uso. Para isso, eles precisam ser internalizados. E sabe o que acontece quando você abandona o seu aprendizado no meio do caminho? Esses elementos novos caem para as caixinhas erradas e ficam uma bagunça. E aí eles vão ficar no meio do caminho e atrapalhar você na hora de usar até aquilo que você já sabia. Portanto, se você decidiu aprender inglês de verdade, vá até chegar lá. E aí, pronto para começar?